Olá pessoal, meu nome é Alan, estudante de Ciência da Computação da UFOP, e hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica desenvolvido em conjunto ao professor Saulo de Labrida com o título Software de Visualização Gráfica para Simulações Computacionais. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Laboratório XR4Good, à FAPEMIG e ao UFOP por proporcionar as condições e todo o conhecimento necessário para o desenvolvimento desse trabalho. Então, uma breve introdução. Desde sempre, nós humanos buscamos entender a natureza e meio em que vivemos e sempre estamos buscando informações desse meio que fosse benéfica para a gente em algum cenário, em algum tipo de situação. Um exemplo muito claro que a gente tem disso hoje em dia é o estudo da previsão do tempo que a gente vê em todos os telejornais. Porém, essas informações nem sempre são tão simples de serem coletadas dentro do ambiente real. O ambiente pode ser de difícil acesso ou os dados podem ser de difícil coleta e trazer inconsistências para as pesquisas. Então, uma forma que foi utilizada para se contornar esses problemas foi o uso de simuladores computacionais que fossem capazes de pegar dados que já possuímos e transportá-los para um cenário dentro de uma ferramenta e realizar estudo através de estatísticas e cálculos para obtermos informações sobre aquele cenário. O problema é que nem sempre esses simuladores possuem uma forma agradável de visualização desses dados, não possuem uma visualização tão simples. Então, esse surgiu como um problema dentro dos simuladores. Aqui a gente tem o exemplo de duas ferramentas. A da esquerda é uma ferramenta de simulação do fluxo de vento em ambientes fechados e o da direita do deslocamento de robôs. Então aqui a gente vê que os dados eles são corretos e coerentes com a simulação, porém sua visualização poderia ser melhor. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta que seja genérica e suporte diferentes tipos de cenário e simulação e apresente esses dados através de objetos tridimensionais e assim otimizando a visualização destes dados. Para a concepção da ferramenta, a gente utilizou o Unity, que é um framework para desenvolvimento de cenários virtuais através de objetos tridimensionais, com seus elementos e ações. Utilizamos arquivos XML e JSON como um arquivo descritor, onde é definido a estrutura do cenário, dos objetos e suas ações, que eu vou dar um exemplo um pouco para frente. E a tecnologia da realidade virtual, onde a gente pega esses elementos e coloca dentro de um cenário virtual, dentro de um software, para poder realizar a simulação. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um exemplo de arquivo XML e à direita um arquivo JSON. O arquivo XML ele tem a característica de representar as informações através de duas tags, uma de início e uma de fim. Então, a gente tem um exemplo aí da marca Ford. O valor Ford representa a marca sendo indicado pela abertura e fechamento de marca. Já no arquivo JSON, ele possui a característica de representar os dados através de chave-valor. Então, a única vez a palavra marca vai representar o valor Ford. Na ferramenta, os dois tipos de arquivos são suportados. Aqui um exemplo de um cenário de realidade virtual, onde os elementos e objetos são todos objetos tridimensionais. E aqui cabe colocar que os casos de estudo da nossa ferramenta foram de meio ambiente, como a imagem aí apresenta, e ainda o de propagação de doenças. Aqui um pouco da arquitetura. A ferramenta consiste em 3 etapas. A primeira é a leitura desses arquivos inseridos em XML ou JSON que vão definir a estrutura do cenário e seus objetos. No segundo momento, ele coloca esses objetos dentro do ambiente de realidade virtual e entra num estado de espera. Nesse estado de espera, a ferramenta aguarda por arquivos nesses mesmos formatos nomeados rounds, onde cada round representa um instante de tempo da simulação com suas respectivas ações. Então, um conjunto de rounds forma a simulação por inteiro, e cada um deles possui suas próprias ações e reações dentro do cenário que está sendo estudado. E por fim, assim que são executados todos os rounds, é finalizada a execução e é disponibilizado para o usuário recomeçar a simulação ou encerrar a ferramenta. Como resultado, a gente obteve essa ferramenta que é capaz de criar esse ambiente de realidade virtual, e eu vou mostrar aqui um exemplo de uma das nossas simulações de teste. Que no caso, essa aqui já é a ferramenta que a gente criou,
E aqui eu vou abrir o cenário da propagação de doenças. Aqui a gente tem o cenário instanciado com os objetos, a gente consegue identificar qual é o primeiro indivíduo que está infectado e a cada vez que pressionar no botão Next, um round é executado. E com isso, a cada instante de tempo, a gente consegue ver quais pessoas estão transmitindo doença para quais outras. Então, como conclusão, a gente obteve essa ferramenta que é capaz de renderizar no ambiente virtual esses arquivos descritores, suas iterações e a simulação, porém ainda é necessária a realização de testes mais complexos e de maior escala para ver se realmente é viável utilizar essa ferramenta no ambiente real. E ainda é necessária a realização de algumas otimizações na ferramenta para que ela consiga ter um bom desempenho em equipamentos que não tenham uma grande quantidade de recurso computacional, porque esses objetos tridimensionais demandam um pouco da máquina. Bom, essa foi minha apresentação, espero que tenham gostado. Muito obrigado.